Olá, muito boa tarde. Agora, 12h11, o Câmara Notícias já está no ar, ao vivo e repleto de informações aqui do Legislativo Campineiro e também de toda a região. Então, vamos agora conferir o que é destaque hoje. Vereador Paulo Búfalo protocola projeto de lei que pede a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a estabelecimentos de uso coletivo. Esse projeto nós viemos amadurecendo ao longo dos últimos meses, tendo em vista que algumas cidades e estados adotaram esse critério como um critério de controle, de estímulo à própria vacinação. Já o vereador Otto Alejandro pede informações sobre a conclusão das obras da Praça João Paraná, no Parque Boa Vista. Então a população está cansada desse pinga-pinga, começa. Então tem que vir, terminar e entregar para a população. Ensino técnico. Será que nossos jovens sabem o que é? Este é o tema do quadro De Olho na Educação. Tem ainda as notícias do esporte. Guarani goleia Avaí no Brinco e dá mais um passo rumo à Série A. Já a Ponte Preta perde de virada em Londrina e liga ao sinal de alerta. O Câmara Notícia já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando sobre IPTU. Isso porque vence hoje o carnê da segunda remissão de 2021. O André Aranha, que já está aqui na tela comigo, ele está lá na prefeitura e tem todas as informações sobre esse assunto. André, boa tarde. Explica pra gente, esses carnês aí são de todos os tipos de imóveis? Pois é, exatamente isso. Boa tarde para você, Viviane, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. E olha só, os recolhimentos podem ser efetuados até hoje. Bom, pode ser através da internet, no caixa do banco ou até mesmo no autoatendimento. Eu vou conversar aqui com o Carlos Alberto para bater um papo e tirar todas as dúvidas do pessoal de casa. Tudo bem? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Quem acompanha a Câmara, obrigado pela oportunidade. A Secretaria de Finanças agradece. Bom, então é isso mesmo, né? Os recolhimentos podem ser efetuados só até hoje? Isso, essa segunda reemissão que nós fizemos, né? Temos a emissão normal que sai todo janeiro de todo ano e durante o exercício a gente faz reemissões. E a segunda reemissão está vencendo hoje, 16/11. Peço que os contribuintes não percam essa data. Bom, e pode de repente ter uma nova remissão ou não? Hoje, inclusive, por coincidência, André, hoje nós publicamos no Diário Oficial do Município a terceira reemissão, terceira e última, né? Não haverá mais tempo. Terceira e última reemissão do carnê de IPTU. Durante o exercício vão surgindo novos empreendimentos, a gente vai fazendo acertos de imóveis e a gente vai fazendo essas reemissões aí dos contribuintes que recebem o carnê em seus locais de endereço de entrega indicados. Bom, Carlos Alberto, os valores das guias estão em reais e já no valor respectivo a recolher, é isso? Sim. As pessoas que a grande maioria ainda recebe o carnê impresso, né? A gente ainda tem pouca adesão ao IPTU digital. Recebe os valores estão em reais, tanto a cota única, que é importante, como as parcelas estão todas em reais. Bom, são mais de 5 mil carnês, né? Foram mais de 5 mil carnês, entre carnês do exercício e os retroativos, né? Tem casos que a gente precisa fazer os lançamentos retroativos, ou seja, retroativos é até de 2020 para trás, para fazer as correções. E foi uma boa quantidade, bom. Tanto deu para consertar bastante coisa, lançar bastante coisa. Tira uma dúvida para a gente, ô Carlos Alberto, entre os carnês emitidos, há imóveis comerciais, residenciais e terrenos também ou não? Sim, é uma variedade, uma gama de diferentes aí, né? São os apartamentos novos, os conjuntos comerciais novos loteamentos de terrenos, além dos acertos, né, de imóveis que mudaram de casa para terreno, de terreno para casa também. Bom, e também tem os retroativos, né? Tem os retroativos também, né? A gente, às vezes, os processos acabam chegando tardiamente à Secretaria de Finanças, demora procedimentos, a gente acaba tendo que fazer lançamentos retroativos. Nesse ano a gente está retroagindo conforme o caso, evidentemente não são todos, é a exceção, de 2016 até 2021. Importante frisar também, né, Carlos Alberto, que o imposto pode ser parcelado em até 11 vezes, né?
Isso. A grande maioria dos carnês também vão em 11 parcelas, alguns com os valores inferiores, com até 11 pode ser até inferiores, né? Os retroativos também, conforme for o ano, o número de exercícios também em débito, podem variar de 12 parcelas até 36 parcelas os carnês retroativos. É uma facilidade, uma tranquilidade que o contribuinte já recebe, não precisa se deslocar ao atendimento para fazer a opção pelos pagamentos. Tem um detalhe importante, bastante gente pergunta também a respeito, quem optar pelo pagamento em cota única tem direito a 3% de desconto? Sim, 3% de desconto na cota única. E quem é aquele que se manteve adimplente nesses anos tem um adicional de mais 2% na cota única. Quando chegar o desconto é até de 5% na cota única. Bom, com relação à contracapa do carnê, traz todas as informações, não é? Sobre os serviços que são, evidentemente, disponibilizados ao contribuinte, o contribuinte pode encontrar lá. Sim, a gente tenta priorizar as informações mais importantes ao contribuinte num veículo de... O carnê acaba sendo um veículo de comunicação com o contribuinte, né? Então, colocar as páginas da internet, a legislação dos tributos que são abrangidos pelo carnê, que vem a IPTU e a taxa de lixo junto, né? Os serviços do Porta Aberta, que a gente está aqui agora na frente do Porta Aberta. A gente tem mais uma forma de comunicação com o contribuinte, que também pode visitar o nosso site também na rede mundial de computadores, também que tem bastante informação lá. O senhor lembra o site? É www.campinas.sp.gov.br. Se for específico, finanças/financas, né? Perfeito. Importante lembrar também, né, Carlos Alberto, que após o vencimento inicial, conforme consta no carnê, não haverá mais a possibilidade de pagamento de cota única, né? Sim. A gente pede muita atenção a essa oportunidade que a TV Câmara está abrindo de reforçar a data de vencimento, seja para a opção da cota única, que tem um desconto muito bom, como a primeira parcela mesmo, quem não puder pagar a cota única, né, e não pagando em dia não tem a incidência de multa e juros posteriormente. Né? Bom, deixa eu ver se a Viviane Novaes tem alguma pergunta para o Carlos Alberto, que está conosco ao vivo aqui no Câmara Notícia. Pois não, Viviane? Viane, obrigado pela pergunta, é importante, né? A pessoa não pagando fica inadimplente. Inadimplente, ela não consegue tirar as certidões negativas, por exemplo, de venda de um imóvel, quer fazer algum ato de venda do imóvel, e sem contar a incidência de multa e juros, né? Ou seja, acaba acrescendo mais valores ainda ao débito. E pode, inclusive, na virada do ano, ser inscrito em dívida ativa, né? Então, pedimos bastante atenção ao nosso contribuinte de Campinas, que sempre está atento às suas obrigações, aos deveres que precisa fazer, que tenham cuidado e não atrase, para não ter acréscimo ainda ao valor que já do IPTU já lançado, né? Mais alguma coisa, alguma questão importante, Carlos Alberto, que você queira reforçar para o pessoal que está em casa, acompanhando o Câmara Notícia? Eu vou agradecer esse espaço, né, e pedir o seguinte, a gente sempre reforça, manter sempre o cadastro atualizado na Prefeitura de Campinas, né? O nome, CPF, CNPJ, se for pessoa jurídica, o endereço de entrega, né? Com o cadastro atualizado hoje em dia, né? Não só na administração pública, como em todos os lugares, o serviço público consegue chegar mais próximo do contribuinte, do cidadão, né? Então, o cadastro atualizado é sempre importante. Se vocês puderem fazê-lo sempre, nós agradecemos muito. E estamos sempre à disposição. A Secretaria está à disposição. A gente tenta disponibilizar no canal da internet os serviços mais variados, informações mais variadas, mas tem o SAC, né, o chat de atendimento, o SAC atendimento eletrônico, então tem veículos de comunicação aí mais diversos possíveis. Fiquem à vontade para nos consultar. Perfeito, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, André, e toda a equipe da TV Campinas. É isso aí, muito obrigado então ao Carlos Alberto, que conversou conosco ao vivo aqui no Câmara Notícia. Eu volto com você, Viviane Novaes. André, mais uma vez, obrigada. E eu lembro você de casa. A gente falou hoje sobre IPTU.
Mas se você tiver alguma sugestão, está com dúvida sobre algo que a Prefeitura ofereça, que a Câmara ou qualquer outro serviço, é só mandar para a gente. Nosso WhatsApp, esse número que aparece aí no seu vídeo. Manda a sua dúvida, manda o que você quiser ver aqui na tela da TV Câmara, que a gente vai atrás de um especialista, como a gente fez hoje, e tira todas as dúvidas para você. E mudar de assunto agora para falar sobre o tempo. Semana praticamente começando, né? Depois de um feriado. E aí, como será que fica o tempo para amanhã? Vamos ver. A quarta-feira deve ser quente em Campinas. O sol vem com tudo e o tempo deve permanecer firme. O dia começa com 19 graus e à tarde deve chegar a 32 graus. A previsão é de que amanhã seja o dia mais quente da semana. E a umidade do ar não passa de 52%. E a gente vai para o primeiro intervalo, é coisa rápida, não sai daí, porque no próximo bloco a gente te conta o que está acontecendo aqui na região metropolitana de Campinas e traz também as notícias do Legislativo. Dá só uma olhada. Projeto de lei pede a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a estabelecimentos de uso coletivo. A autoria é do vereador Paulo Búfalo. Quando vão acabar as obras da Praça João Paraná no Parque Boa Vista? Esta é a pergunta que o vereador Otto Alejandro faz ao Executivo. Agora é lei. O município tem novas regras relacionadas ao serviço remunerado para transporte individual de passageiros, oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos. O Câmara Notícia volta em instantes. Câmara Notícia de volta e a Mirna Abreu já está aqui no estúdio para contar para a gente tudo o que está acontecendo aqui no Legislativo Campineiro. Mirna, boa tarde. Fala para a gente, tem projeto protocolado, é isso mesmo? Boa tarde, Viviane. Boa tarde a você de casa. Tem sim, olha. E essa proposta é do vereador Paulo Búfalo, que protocolou um projeto para que seja obrigatório o comprovante de vacinação ao acessar o interior de estabelecimentos públicos em Campinas. No projeto de lei do vereador Paulo Búfalo, o parlamentar defende que seja obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra o coronavírus para que qualquer pessoa possa acessar e permanecer no interior de estabelecimentos de uso coletivo de Campinas. Vários países têm adotado medidas para tornar a imunização obrigatória. Na França, por exemplo, os cidadãos só podem acessar teatros, cinemas, bares e eventos culturais caso comprovem que tomaram a vacina. No Brasil, na falta de uma regulamentação de esfera federal, estados e municípios têm decidido como e se vão exigir a comprovação. Esse projeto nós viemos amadurecendo ao longo dos últimos meses, tendo em vista que algumas cidades e estados adotaram esse critério como um critério de controle, de estímulo à própria vacinação, né? O texto especifica que a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacina seja exigida das pessoas cujas faixas etárias já estiveram entre as doses ofertadas no Programa Nacional do Ministério da Saúde, incluindo a primeira e segunda doses ou a dose única. Podem ser apresentados tanto o certificado digital de vacina quanto o comprovante impresso que é emitido no momento da vacinação. Também fica esclarecido que a apresentação do comprovante não isenta o cidadão de ser obrigado a utilizar máscara dentro do estabelecimento. Quanto aos locais de exigência do documento, ficam valendo qualquer estabelecimento público que presta atendimento e que seja passível de aglomeração de pessoas em seu interior, estádios e ginásios desportivos em dias de eventos abertos ao público, academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais, cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e afins.
assembleias, congressos, conferências, convenções e feiras comerciais. E ainda estabelecimentos públicos e privados de ensino. E a nossa compreensão é o seguinte: num local privado, comercial, o comerciante, o proprietário pode ter essa prerrogativa de adotar ou não esse critério, porque a população ela pode fazer uma escolha privada aí nesses locais. Agora, em locais públicos e de maior aglomeração, isso é essencial. Porque senão essa reivindicação de liberdade, de não se imunizar, acaba, sem sombra de dúvidas, comprometendo a liberdade de outros que se imunizaram, né, mas querem continuar se protegendo. Lamentável, porque o que a gente percebe, quando se fala em negar-se à vacinação, isso vem acompanhado de outras situações aí que desrespeitam inclusive os protocolos básicos. Por isso, nós, enquanto uma instituição do Estado brasileiro, eu acredito que nós precisamos nos posicionar em relação a isso e preservar vidas, essa que é a importante. E pela tramitação do projeto, a primeira comissão que fará a análise é a de Constituição e Legalidade. Se receber o parecer favorável, então, a matéria será votada em plenário em uma primeira discussão e, se aprovada, aí então passará pelas comissões de mérito para ser então passar aí por uma nova votação em segunda discussão. Mina, a gente falou aí de projeto de lei, mas tem também requerimento aqui tramitando pela casa, que pede informações ao Executivo. Isso, o requerimento é uma ferramenta importante utilizada pelos vereadores justamente para fiscalizar as ações do Executivo. E este, de autoria do vereador Otto Alejandro, quer informações da Prefeitura a respeito da conclusão de obras aqui na cidade. Confira na reportagem de Michel Amorim. O vereador Otto Alejandro protocolou na Câmara 2 requerimentos direcionados à Prefeitura. O parlamentar solicita informações a respeito da conclusão das obras das praças João Paraná, no Parque Vista Alegre, e de Esportes Domingos Pérez, no bairro DIC 2. O povo está querendo essa praça há muitos anos. Há mais de 5 anos o campo ficou abandonado. Vieram, trocaram, alambraram, pararam as obras, retomaram e pararam novamente. O que a população quer é a entrega, é a qualidade de vida, é a iluminação, é a entrega do campo, é a entrega do campo sintético, é a entrega da quadra de areia. Então a população está cansada desse pinga-pinga, começa. Então tem que vir, terminar e entregar para a população. Aqui na Praça João Paraná, no Parque Vista Alegre, é possível constatar que as obras estão paradas. Há material de construção espalhado, buracos abertos e tudo isso pode proporcionar acidentes. A população é carente aqui nessa região, entre o Santo Antônio, o Santos Dumont, Vista Alegre e DIC 4, de uma praça. Então eles estão aguardando essa praça ser entregue, mas enquanto isso não acontece, eles vão usando da forma que está. Isso está trazendo perigo, porque não está acabada ainda, está aquele pinga-pinga. Tiraram os funcionários, deixaram alguns materiais, levaram embora. O vereador aguarda o retorno da Prefeitura, que tem 15 dias para responder, que são prorrogáveis por mais 15 dias. De acordo com o relato da população, fica aquele jogo de empurra. Cada departamento da Prefeitura fala uma coisa. Então, como nós representamos a população, eu fiz um requerimento pedindo as reais informações e os reais motivos de ter parado a obra. E pedi nesse requerimento a retomada imediatamente das obras e que entregue de uma vez para a população usufruir dessa praça. Como a gente viu aí na reportagem, o Executivo tem até 30 dias para responder o vereador Otto Alejandro. E a gente lembra que tudo que tramita aqui na casa, quando é projeto de lei, os vereadores aprovam e em seguida vão para a sanção do prefeito. E é o que aconteceu com uma lei que já foi publicada no Diário Oficial, né, Mina? Isso, foi publicada na última sexta-feira. A lei que trata da ampliação do tempo de uso dos veículos de transporte por aplicativo aqui em Campinas e também que dá a ampla divulgação e a ampla defesa para algum prestador de serviço que sofra alguma sanção. Confira no Agora é Lei.
A Lei 16.145, de 11 de novembro de 2021, acrescenta dispositivos à Lei 15.539, de 2017, que regulamentou o serviço remunerado para o transporte individual de passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos, sítios ou plataformas tecnológicas ligados à rede mundial de computadores. A nova norma traz duas mudanças. Primeiro, suspende o artigo 3º da lei anterior e, assim, os veículos utilizados para o transporte por aplicativo poderão ter até 10 anos de uso. Em outro ponto, obriga a notificação do motorista em caso de suspensão ou exclusão, com a indicação clara e devidamente fundamentada do motivo, garantindo, inclusive, a ampla defesa do contraditório. A lei, de autoria dos vereadores Felipe Marques e Nelson Osseri, tem o objetivo de facilitar o trabalho do prestador de serviço de transporte por aplicativo que atua em Campinas. O direito à ampla defesa aos motoristas de transporte por aplicativo, nada mais do que justo, né? O motorista poder se defender junto à plataforma do transporte por aplicativo. Muitos estão sendo banidos e sem o direito de conseguir argumentar, apresentar sua defesa. E, por outro lado, a ampliação da vida útil do veículo de 8 para 10 anos e permitindo assim que vários motoristas possam continuar trabalhando, porque ninguém consegue, em época de pandemia, comprar um carro seminovo e olha lá, um carro zero. Então é uma oportunidade desses trabalhadores continuar o ano que vem trabalhando e ajudando na mobilidade da cidade. Nós assinamos juntos para poder melhorar a situação do transporte por aplicativo, dando aí essa ajuda, né, para os motoristas devido à pandemia, a tantas situações difíceis que aconteceram. Então, essa lei com certeza vai ser de grande importância para os motoristas de aplicativo. A gente viu aí projeto de lei que está tramitando aqui na casa, tem requerimento também para o Executivo, agora é lei que saiu aqui do Legislativo. Muita coisa está acontecendo dentro da Câmara aqui de Campinas e, com isso, a agenda aqui da casa está lotada, né? Os vereadores estão fazendo reunião atrás de reunião, Mirna. Isso mesmo, uma agenda recheada, Viviane. E já nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a gente tem duas audiências públicas. A 45ª, que vai debater um projeto de lei de autoria do prefeito que trata da instituição do SIM, o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal. A audiência pública será conduzida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Na sequência, a 46ª audiência pública, que vai debater um outro projeto do prefeito. Este trata de alterações no plano plurianual e também no orçamento de 2021, visando adequar o orçamento que já foi aprovado no ano passado, está em plena execução, a alguns gastos e orçamentos que foram adequados agora neste último quadrimestre. Isso vai ser de manhã, depois a gente vem aqui com o Câmara Notícia e às 2 horas da tarde nós temos a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, que é presidida pelo vereador Eduardo Magoga. 4 horas tem a Comissão de Constituição e Legalidade, que vai aí fazer a análise dos projetos. Funciona assim, Vivi, acho que você já sabe, mas às vezes o telespectador em casa não sabe. É o seguinte: a comissão, ela se reúne justamente para deliberar sobre os projetos. Os relatores são 7 vereadores, eles deliberam pelo parecer favorável ou não. Se essas propostas que estiverem na pauta tiverem parecer favorável, então o projeto continua tramitando na Câmara. Se esse parecer for desfavorável, o projeto, então, ele é retirado e então, engavetado. Também existe a possibilidade, durante a reunião de Comissão e Constituição e Legalidade, de vereadores pedirem vistas à proposta, ou seja, antes de emitir um parecer, algum vereador quer adequar, quer refazer o texto, isso também é possível. Então, amanhã, a partir das 4 horas, você que está em casa acompanha e depois, às 6 horas da tarde, nós temos aí a 28ª reunião ordinária. A gente vai passar aí agora a agenda da
semana toda. Na quinta-feira, 10 horas, nós temos Comissão da Assuntos de Segurança Pública do vereador Major Jaime. 2 horas da tarde, a Comissão Especial de Estudos, que analisa a implantação de uma escola cívico-militar em Campinas. 4 horas da tarde, nós temos a Comissão de Defesa dos Animais, que é presidida pelo vereador Permínio Monteiro. E às 7 horas da noite, uma reunião solene com a entrega do diploma de honra ao mérito por iniciativa do vereador Paulo Haddad. Na sexta-feira, temos reunião de manhã também, das 9 ao meio-dia. A Comissão da Criança e do Adolescente e Juventude se reúne sob a presidência da vereadora Débora Palermo. E depois, à noite, nós temos a entrega do Diploma de Mérito Cultural Guilherme de Almeida, por iniciativa do vereador Luiz Rossini. E esta semana, que é a Semana da Consciência Negra, a Câmara fecha a semana com a entrega do Diploma de Mérito Zumbi dos Palmares, no sábado, dia 20, a partir das 6 horas da tarde. E tudo isso que eu falei, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. É o que eu ia reforçar. A gente transmite aqui tudo pela tela da TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais, ao mesmo tempo na íntegra no YouTube e no Facebook da TV Câmara Campinas, que você pode participar mandando sua mensagem também e também por meio do nosso WhatsApp. Mina, essas foram as notícias aí do Legislativo. Deu para ver que muita coisa está acontecendo aqui na casa, mas eu não vou te liberar não, porque também tem as notícias da metrópole. Tudo que está acontecendo aqui na nossa região, eu quero que você conte para a gente agora, começando aí sobre Covid. A gente analisa aqui a passos dados da Covid-19 no Brasil, em São Paulo, lembrando que hoje nós não temos informações da região metropolitana de Campinas, porque as prefeituras não atualizaram as informações devido ao feriado da Proclamação da República. No país, são 21.960.766 casos da Covid-19, com 2.799 casos registrados nas últimas 24 horas. São 611.346 mortes devido à Covid desde o início da pandemia, com 63 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo, 4.422.590 pessoas já foram aí confirmadas com a Covid-19, com 153.066 óbitos. E no último sábado aconteceu aqui em Campinas a 5ª edição do Campinas Vacina Mais. E ela imunizou 903 pessoas. As ações aconteceram vários centros de saúde, também em shoppings da cidade e supermercados com grande frequência de pessoas. Então, essa ação, no total dessas 5 edições, já 6.408 pessoas foram vacinadas. Independente dessa ação, que o Vacina Mais, lembrando aqui, é quando a pessoa chega sem agendamento, vai nesse plantão, apresenta o RG e o comprovante de residência e ali ela pode ser vacinada. Mas, independente disso, você pode entrar no site vacina.campinas.sp.gov.br e fazer o seu agendamento. A gente lembra que, neste momento, os públicos são: primeira dose para pessoas a partir de 18 anos e adolescente entre 12 e 17 anos, inclusive gestantes e puérperas das duas faixas etárias. Dose adicional para os idosos a partir de 60 anos que completaram a imunização há pelo menos 6 meses, pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a segunda dose há 28 dias e trabalhadores da área da saúde, incluindo estudantes do ensino superior ou área técnica que fazem residência ou estágio em hospitais ou também que fazem parte da atenção básica ou clínicas ou ainda laboratórios de saúde humana. Então, todo mundo entra lá no vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando que a Prefeitura, inclusive, faz um apelo para que você tenha um adolescente em casa que ainda não fez aí o agendamento ou então não foi em nenhum dia do Vacina Mais. Entre lá no site, agendem, porque nós temos vacina disponíveis aqui em todos os centros de saúde. Lembrando que são 64. A gente tem 3 que não fazem a imunização, mas 64 centros de saúde da cidade têm a vacinação contra a Covid-19. Bom, tá aí os dados, né, da Covid-19 em todo o Brasil e também aqui na nossa região. Mina, e falando aí de Campinas,
Na semana passada, o prefeito realizou uma coletiva e ele falou sobre evento. Tem alguma coisa a ver com o Covid ou não? Tem sim. Com essa questão de cada vez menos casos e cada vez menos óbitos, os setores vão se abrindo. E, claro, o setor de eventos, que foi um dos mais afetados em relação à pandemia, agora pretende, aqui em Campinas, também ter uma retomada. Por isso, o prefeito Dário Saad assinou na última sexta-feira um projeto de lei que será encaminhado à Câmara para desburocratizar e otimizar a liberação de eventos de cultura, esportes e turismo na cidade. A assinatura e o encaminhamento do projeto constitui a 15ª ação do PAES, o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, que visa estimular a retomada econômica no município. O conjunto de ações engloba várias áreas e a intenção da proposta é que também os setores de cultura, esporte e turismo sejam fomentados com reflexos positivos na geração de emprego e renda. Nós acompanhamos todo esse sofrimento, essa dificuldade, e eu tenho certeza que algumas ações do PAES vieram com base nessa dificuldade que o setor, nessa extrema dificuldade que o setor passou. O refis, não só o refis das dívidas com o município, mas o refis da Sanasa, o refis da CETEC, nós lançamos agora, mandando esse projeto de lei para a Câmara, nós desburocratizamos e principalmente tiramos a dupla cobrança de alvará, que é uma coisa, achamos que era uma coisa fora do contexto. Um estabelecimento tinha um alvará para aquele tipo de evento. Se ele fosse fazer um novo evento, ele teria um novo alvará. Não tem justificativa para isso, essa lei corrige. Como eu disse, era um compromisso que eu assumi e hoje nós encaminhamos para a Câmara. Entre as principais mudanças está a determinação de que eventos realizados em locais que já possuem alvará de funcionamento não vão necessitar de um novo processo, bastará fazer a comunicação à Prefeitura. Outra alteração é a que estabelece que eventos pequenos ficarão dispensados de alvará. A regra estabelece como exigência que sejam respeitadas as normas legais, garantindo a segurança e a acessibilidade para todos que participarem, abrangendo funcionários, artistas e público. E o vereador Igor Diego disse que a Câmara vai dar celeridade à tramitação para que este setor possa voltar a atuar o mais rápido possível. E eu sei o quanto essa galera sofreu. Talvez foram os primeiros a parar, né, e os últimos a retornar. Muitos outros colegas, amigos já estão voltando em suas atividades, graças a Deus. E esse pessoal ainda necessita de ajuda, auxílio. Eu tenho certeza que para mim é uma honra muito grande poder representá-los aqui e dizer que toda ação, todo projeto do poder público voltado para ajudar o pessoal do eventos, turismo, para ajudar também essas pessoas que estão num momento difícil que todos nós passamos, mas talvez eles ainda, a questão financeira está apertando, está sendo difícil. Então, a celeridade que os senhores pediram na aprovação do projeto, pode ter certeza que depender da Câmara Municipal, que a minha função aqui hoje é representar o presidente Zé Carlos, ao qual agradeço, a gente vai ter esse olhar carinhoso, não apenas por tudo aquilo que já foi exposto aqui tecnicamente, mas também pela questão social, a questão humana. Tá aí mais um projeto importante, principalmente nesse momento de pandemia, e esse que é um setor que sofreu bastante devido a toda a Covid-19, né? Mina, a gente falou aí desses projetos do Executivo, lembrando que vai vir aqui para casa, vai vir para a Câmara para ser votado e depois virar lei. Mudando de assunto, mas ainda dentro da notícia da metrópole, tem golpe sendo aplicado aí? Tem sim, Viviane. Por isso, a Vigilância Sanitária emitiu um alerta. Gente, olha, a Secretaria de Saúde de Campinas alerta para ligações falsas a estabelecimentos
por pessoas se passando por técnicos da vigilância sanitária, informando que estes seriam multados sem detalhar as motivações. A pasta esclarece que a vigilância sanitária não realiza telefonemas com esse tipo de informação. O contato do órgão municipal com estabelecimentos sobre assuntos específicos e licenças é feito pessoalmente durante inspeções ou por e-mails oficiais e já conhecidos pelos administradores dos estabelecimentos. Além disso, as orientações gerais podem ser obtidas pelo telefone da Prefeitura ou no site campinas.sp.gov.br. O telefone é o 2515-7134, que é o telefone da Vigilância Sanitária. Então, fica aí, né? Toda a orientação, todo cuidado é pouco, né? Mina, a gente falou de legislativo, de metrópole. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu te espero amanhã. Até amanhã, Viviane, e até amanhã para você aí de casa. Vou deixar a Mina aqui ainda, porque, olha, a gente ainda vai falar sobre notícias de tudo que está acontecendo em Campinas e na região. E falando do que está acontecendo na metrópole, que tal saber quais vagas estão disponíveis? Essa é aqui de Campinas, confira aí. Campinas está com vagas abertas para ajudante de pedreiro, analista administrativo, assistente de contabilidade, assistente financeiro, atendente de lojas e mercados, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar técnico de eletrônica, costureira de máquina overlock e galoneira, detetizador, eletricista de instalações, farmacêutico, fiscal de prevenção de perdas, jardineiro, líder de peixaria, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de bombas centrífugas, monitor de alunos, motorista carreteiro, operador de empilhadeira, operador de motosserra, pedreiro, psicólogo social, retificador, soldador, tapeceiro de aviões, técnico em impressora, técnico em segurança do trabalho, tratorista agrícola e vidraceiro. Para mais detalhes das vagas disponíveis, basta entrar no site cepate.campinas.sp.gov.br. O atendimento presencial do Cepate é realizado apenas com agendamento, que deve ser feito também pela internet no site do Portal do Cidadão. E a gente dá mais uma pausa aqui no Câmara Notícia, mas é coisa rápida. Isso por quê? No próximo bloco, a gente traz as notícias do Guarani e da Ponte Preta. Não saia daí, o Câmara Notícia volta em instantes. Câmara Notícia de volta e agora a gente vai abordar o seguinte tema: racismo. Semana da Consciência Negra e o assunto precisa e muito ainda ser discutido. Por isso, a nossa entrevista de hoje é com Odair Marques da Silva. Olha só, ele que é membro da Diretoria Nacional da Rede Brasil Afroempreendedor e escola que fortalece o empreendedorismo. Lembrando que as nossas entrevistas são sempre online aí devido à pandemia da Covid-19, desculpa. Odair, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria agradecer a sua participação aqui, para tudo que está fazendo e falar com a gente. Imagina, Viviane, é uma alegria estar falando com vocês da TV Câmara e poder contribuir com esta temática, não é? Obrigado. Daí a gente está em 2021 e ainda tendo que falar sobre racismo. É algo que acontece e muito, não pode esconder, não pode deixar de se debater ainda esse assunto. Verdade, verdade. O importante de nossa parte é que esse assunto agora tornou-se, digamos assim, uma reflexão nacional, não está só nas mídias, está nas escolas, está nas organizações e principalmente nas empresas. Este avanço dessa reflexão é um salto de qualidade no nosso comportamento diário no enfrentamento ao racismo estrutural. Isso é bacana.
Você falou aí que já está em todos os lugares e precisa todo mundo também debater esse assunto. Pessoas negras, pessoas brancas, todos, sem exceção. Sem dúvida, sem dúvida. Eu faço até em comparação com o pessoal que atua no movimento ecológico, movimento verde, movimento do meio ambiente. No passado eram só cientistas, apaixonados pela natureza, apaixonados pela preservação ambiental, que tinham mais esse foco. Você vê que hoje qualquer criança, 3, 4 anos, já está falando, já está se envolvendo com a defesa do ambiente, com o amor aos animais, e isso perpassa o nosso cotidiano, a nossa vida mesmo. Então, o racismo estrutural é uma interpretação de como a sociedade brasileira foi formada, foi fundada, como essa nação foi formada, e hoje ele passa por todos os brasileiros, independente da sua atividade. E Odair, me explica exatamente o racismo estrutural, para não ficar dúvida para quem está assistindo a gente. Bom, então vamos comentar. Às vezes as pessoas confundem preconceito, pura e simplesmente, o preconceito do relacionamento, que caracteriza até no meio criminal como injúria, né? Injúria racial, que é uma coisa próxima de um bullying com uma defamar, vamos falar assim, né? E isso é uma relação de você, não gosto daquela pessoa porque ela é de uma outra etnia, tem uma outra coloração diferente da minha, um outro perfil, que não é só comigo. Existem aí várias formas de preconceito, né? Você pode ter preconceito com o asiático, preconceito com o muçulmano, preconceitos aí as mais variadas formas. No Brasil, por conta da nossa história de escravização, essa questão do negro e da presença do afrodescendente, né, no Brasil, tem uma marca na Constituição do país. Então, o nosso desvinculamento do fim da escravização enquanto estrutura de colônia, né, com a princesa Isabel, com todos aqueles gestos, com todas as lutas, os movimentos sociais, geraram sequelas no país. Nós temos que enxergar essas sequelas, que estão estruturais, por isso que nós chamamos de racismo estrutural, que era, vamos falar, no início de 1900, Viviane, as crianças negras, meninos e meninas, eram proibidas de frequentar uma escola pública. Os homens negros e as mulheres negras eram proibidas, por lei, de possuir um imóvel, de comprar uma propriedade. Então, você imagina, naquela época, e isso, a sequela vem até hoje, por mais esforço que essa comunidade faça, a superação dessas dificuldades de construção de qualidade de vida econômica são imensas, são enormes e tem-se que ter uma visão abrangente de todos os gestores públicos, prefeitos, governadores, presidência, deputados, vereadores, senadores, para estas consequências e as empresas também, olhar para o seu quadro profissional e falar, olha, há uma necessidade de criarmos aqui novas oportunidades, uma inclusão para o crescimento do próprio Brasil, sabe? E Odair, pegando um gancho aí na sua fala, a gente consegue mostrar aqui na prática que isso ainda acontece. Na semana passada, a vereadora Paola Miguel, ela foi vítima, foi injúria racial. Ela falava na tribuna e começaram a xingar, a ofender a parlamentar que é negra. Não sei se você acompanhou todo esse caso, ganhou repercussão, que está sendo investigado até pela polícia e também aqui pelo Legislativo. Isso é inadmissível acontecer dentro da Casa de Leis. Bem lembrado, bem lembrado. Nós somos solidários à Rede Brasil Afroempreendedor, todos esses movimentos que nós fazemos parte, somos solidários à vereadora Paola Miguel, prestamos aqui a nossa solidariedade e a nossa, inclusive, homenagem pela liderança que ela possui nos bairros de Campinas e nessas relações, pela sua história de vida, né, como engenheira, uma pessoa que tem uma história de vida que é exemplo para muitos jovens hoje. Mas a nossa sociedade, como disse, bem pensado, ela tem eu chamo assim, esse viés ainda de consequências, de remanescências do passado. Faz-se necessário, portanto, um esforço adicional. Não pode se pensar, olha,
os afrodescendentes, negros e negras, eles que têm que ter a liderança. Pode ser, a gente até motiva, incentiva mais o debate. Mas aquelas pessoas que se sentem fora desse espectro, vamos dizer assim, o que a gente chama da branquitude, e mesmo de outras origens, têm que ser aliados. Por quê? Porque o fim do racismo é um desejo de construção de uma sociedade moderna, pujante, aberta culturalmente. O Brasil já é aberto para o mundo, não pode conviver mais com esse tipo de atitude. As pessoas têm que compreender que não é um caso de tolerância, é um crescimento de país, não é? Política social envolvendo todas as áreas é importante, ajudaria a combater? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, como você está na Câmara Municipal, eu comento isso com vários vereadores e com os gestores, não é só a Secretaria de Cidadania ou de Assistência Social que tem que ficar pensando nessa sociedade ou criar uma CEPIR que resolva. Cada secretaria deve possuir dentro dela uma política de inclusão, uma política de investimento nesta atividade. Senão, nós vamos continuar sempre com esse tipo de atitude de pessoas que querem manter o Brasil no passado. E Odair, me fala uma coisa, a pandemia influenciou alguma coisa, piorou tudo isso? A gente estava avançando e de repente regrediu? O que você acha? Olha, de uma certa forma, eu creio que não regrediu. Esses 2 últimos anos, ao contrário, sabe, Viviane? Evoluiu a discussão dessa temática e as políticas voltadas para essa temática que já vinham caminhando. Nós elogiamos aqui a Unicamp, por exemplo, que está com uma política de cotas para seus estudantes. Existem milhares já de estudantes afrodescendentes dentro da universidade, tirando notas boas, começando a fazer mestrado e doutorado, contribuindo, dando palestras e tal. A Prefeitura de Campinas tem um gesto muito interessante, que é cotas nos concursos dos funcionários públicos. Já é um outro avanço, uma outra iniciativa interessante. Portanto, a sociedade está tomando caminhos interessantes. Vamos ter um fórum amanhã, chamado Fórum Campinas de Afroempreendedorismo. Vamos ter um case da empresa 3N, multinacional, que possui atividade formativa para que seus funcionários atinjam cargos de supervisor, gerente, direção, e já está com uma política voltada, inclusive, para adquirir de fornecedores que possuam essa iniciativa. A sociedade está se mobilizando. A fase atual é de incremento. A nossa afirmação aqui é que isso se avance, que se uma empresa não está ainda atuando com diversidade, procure outras empresas parceiras, aprenda com elas. A mesma coisa sobre governos. Hortolândia, por exemplo, aprovou no passado uma lei municipal do afroempreendedorismo para incentivo nessas atividades. As cidades vizinhas seria muito alvissareira que cada uma dessas cidades aprovassem também a lei de mesma característica. Só ligar para a Câmara Municipal de Hortolândia e ver como que foi o processo e como foi essa legislação. Portanto, muitas novidades estão chegando e isso é muito positivo para a sociedade. Eu até queria pegar um ponto que você disse, você citou aí Unicamp, educação, a prefeitura aí com algumas vagas disponíveis, as empresas também. Educação, oferecer trabalho para essas pessoas já é aí um grande início. Claro, não adianta nós ficarmos reclamando da pobreza no Brasil, da fragilidade brasileira, do impacto da violência que essas pessoas sofrem em comunidades, se nós não oferecemos oportunidade de alteração dessa realidade, de transformação. Por isso que eu comento, há que ter em cada organização esse propósito ativo, não um propósito no discurso. Aliás, nós vemos isso muito, viu, Diane? Muito discurso e, às vezes, muito pouca iniciativa concreta, não é? E essa é a nossa demanda agora, para que cada indivíduo, na sua atividade, se sinta solidário, coparticipante, com empatia com essa causa, coloque ela dentro do seu cotidiano e implemente essas atividades.
Você falou que vai acontecer o fórum, eu queria mais detalhes desse fórum, como que vai ser, quem pode participar? Ele é um fórum aberto, a denominação é Fórum Campinas de Afroempreendedorismo. Você pode fazer a sua inscrição online no site reafro.org. Reafro.org é uma inscrição online. Para aqueles que desejam fazer a inscrição, pegar o link, nós temos o apoio da IMA, Informática Municípios Associados, no qual agradecemos aqui, da CEPIR e a Prefeitura Municipal de Campinas, outro parceiro, a Prefeitura Municipal de Hortolândia, a própria Universidade de Campinas e a empresa 3M e a Reafro, como organizadora parceira, são as organizações que estão por trás desse evento. Começa às 10 da manhã a abertura, às 11 horas uma palestra com a Luciana Lourenço, da Rara Beleza, uma negra empreendedora de Campinas, é uma referência para nós. Parte da tarde, 9 cases de sucesso e às 18 horas terminando com uma amostra de vídeo afroempreendedoras. Portanto, um dia inteiro de atividades, aproveitando a Semana da Consciência Negra, a homenagem ao dia 20, ao dia do nosso Marte, do Zumbi dos Palmares, faremos esse evento totalmente gratuito, aberto a todos. Odair, eu te apresentei aqui como membro da Diretoria Nacional da Rede Brasil Afroempreendedor e da escola que fortalece o empreendedorismo. Como que funciona o trabalho dessas duas instituições? Qual que é a importância delas hoje? A Reafro, ela atua justamente na temática de fortalecer empreendedores negros e negras que estão iniciando as suas atividades. Eles precisam de suporte. Como o Sebrae oferece também, só que com um olhar específico com as nossas características. Existem algumas formas diferentes de se trabalhar com esse empreendedor, ele precisa de um apoio diferenciado, um relacionamento, uma vivência diferenciada, e nós queremos que cada uma dessas microempresas, dessas empresas afroempreendedoras, tenham um sucesso. Para que elas tenham sucesso, elas precisam de aporte. E aviso aqui, inclusive, um apoio. Ano passado, um exemplo, Viviane, a Amil, empresa internacional, United Health Group, está apoiando a formação de 200 afroempreendedores no Brasil a partir da escola da Reafro, e nós estamos abertos a qualquer empresa que queira fazer parceria conosco para investir nesse empreendedor que está nas comunidades, nos bairros, carecendo de um suporte para o crescimento econômico, para a circulação da economia entre todos. E, portanto, se ele tiver um suporte econômico, uma sustentabilidade, ele vai colocar suas crianças numa escola de qualidade, ele vai poder pagar um medicamento necessário, ele vai ter uma qualidade de vida, ele tem as próprias contas naturais que o poder público faz, água, luz, esgoto, quer dizer, tudo isso a pessoa precisa ter sustentabilidade. Então, isso é o que a Reafro faz, apoiando iniciativas empreendedoras nas comunidades para que eles tenham uma qualidade de vida melhor e a sociedade ganhe muito com isso. Esse é o nosso perfil. É só procurar vocês? Como que funciona? É só procurar. Esse site é aberto, tem as informações da diretoria estão lá, nosso e-mail de relacionamento, telefone, reafro.org, e entraremos em contato. Eu até quero que você repita o site do fórum que vai ter amanhã. É esse mesmo site, www.reafro.org. Lá existem todas as agendas dos palestrantes, das características e o link para o formulário de inscrição para aqueles que assim o desejam. E Odair, me fala, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, esse é um tema que a gente ainda vai precisar debater e muito? Ou não, eu falta creio que pouco, nós temos... vai ter uma saída, vai acabar com isso? Temos umas dezenas de anos pela frente, Viviane. Assim, o comportamento humano é um comportamento complexo, assim, por mais evoluída que seja a sociedade, sempre haverá distorções comportamentais nesse formato, pessoas que não conseguem conviver com uma outra pessoa. E imagina, nós temos aí 500 anos de Brasil, somente 200 anos de independência, menos de 150 anos praticamente de saída dessa estrutura escravista brasileira. Então, é um tema muito recente e vai perpassar escolas, educação das crianças,
dos adultos e toda um volume de tempo para que isso evolua. O que me deixa alegre é que essa atividade já não é mais tanto tabu e faz parte do nosso cotidiano, inclusive elogiando a Câmara Municipal por colocar esse tema dentro da sua pauta. E daí, para a gente encerrar, eu queria reforçar aqui. Todo mundo deve sim discutir esse tema, ser contra o racismo, precisa ser aí uma pauta em geral. É claro, sem dúvida. Existe um perfil que às vezes o pessoal pensa de racismo só como um bullying, né? Mas o comportamento não é só de tolerância, a convivência fraterna, o crescer em comunidade, construir uma cidade, construir um estado, uma nação, precisa de um esforço coletivo, um esforço de cada indivíduo, não é? Se você não faz nenhuma atividade, você não está sendo, deixa que eles se virem e tal. Você está, na verdade, perpetuando uma sociedade que as convivências estão conflituosas. Então, nós temos que evoluir esse processo, sempre independente do local que nós estejamos ou da chamada cor de pele que nós tenhamos. Somos todos iguais como ser humano. Odair, espero um dia entrevistar você aqui e falar tudo isso acabou. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite e falar ao vivo aqui no Câmara Notícia. Eu que agradeço, um abraço, parabéns pela TV Câmara. Um abraço para você também, muito obrigada. E a gente sai da nossa entrevista e vai agora para o esporte. Falar de Guarani, ele não tomou conhecimento do Avaí no Brinco na briga pelo acesso. Em jogo de 6 pontos, deu bugre. O Bugre goleou o Avaí no Brinco. O primeiro gol foi logo no começo. Lucão do Break desviou de cabeça e Júlio César bateu firme. Bom, agora se liga no segundo gol bugrino, amigo. Olha que jogada no Regis. E a cavadinha do Bruno Sava, então. O terceiro gol é na base da raça. Lucão do Break divide com o goleiro no alto e dá uma testada daquelas. 3-0 Guarani. E foi de novo o Lucão do Break que foi pra rede. 4-0. O Guarani segue firme em busca de uma vaga na Série A do ano que vem. E na próxima segunda-feira o Bugre pega o Goiás no Brinco. Já a Ponte Preta chegou a estar na frente, mas sofreu virada em Londrina. A Ponte Preta começa melhor em Londrina. Camilo bate falta com perfeição, na medida. E Moisés desvia de cabeça, 1-0 Ponte. Pênalti marcado a favor do Londrina. Zeca bate no cantinho. Repare que Ivan se esticou todo, mas não teve jeito, tudo igual, 1-1. A virada do time da casa começa pelo lado direito. Cruzamento que Salatiel aproveita. 2-1 Londrina. E falando em Ponte Preta, a seleção 21 deles jogou com a seleção brasileira de futsal Down nesse final de semana. É o esporte aí promovendo a inclusão. Inclusão no esporte, na vida, superação. Campinas recebeu a primeira clínica de futsal Down da seleção brasileira. Para nós é um momento único, né, e diferenciado na questão da fomentação do futsal Down. A importância de agregar, né, as pessoas envolvidas diretamente no futsal brasileiro e na sociedade como um todo, né? Então é de suma importância essas ações que nós estamos fazendo aí no Brasil todo e começando aqui em Campinas, né? E aproveitando, já agradecendo a todos os envolvidos pela oportunidade de trazer a seleção brasileira para trazer a informação para a sociedade que eles são capazes realmente de jogar o futsal em igualdade, igual uma equipe profissional. A equipe S21 da Ponte Preta teve uma baita experiência no final de semana. Uma programação pra lá de especial. Teve até jogo com a seleção brasileira. A equipe campineira tem levado o esporte muito a sério. A Ponte Preta S21 Futsal Down é a primeira equipe do Brasil organizadas por pais de pessoas com síndrome de Down. É uma equipe que iniciou com 8 atletas. Hoje nós temos mais de 50 atletas
no feminino e no masculino. A primeira equipe com divisão de base a partir dos 6 anos de idade. É a primeira equipe que tem na sua comissão técnica uma profissional de educação física, uma educadora com síndrome de Down, a professora Bianca Dias Tagliacoso. E a Bianca ama o que faz, não dá moleza não. Eu tenho que fazer vários treinos para poder ter melhor qualificação do time. E como que você se interessou por entrar nessa área de esporte? Eu sempre gostei de esporte desde pequena. Eu fiz 6 esportes, mas me apaixonei mesmo pela musculação. Bom, a visita da seleção em Campinas foi muito legal. Teve até jogador eleito o melhor do mundo na área. Fala aí, Renato. Como fui considerado o melhor jogador do mundo com a seleção brasileira. Qual o sentimento disso, Renato? É um sentimento muito bom, fico muito feliz de ser o melhor do mundo hoje e de estar representando o meu país. E as meninas, hein? Também têm conquistado cada vez mais espaço no esporte. É o caso da Ariane. Eu mais gosto é jogar futebol e estar com meus amigos. Eu ajudo eles a jogar. Como você se interessou por praticar esporte? Bem, eu comecei a jogar, foi na PAI de Campinas. O professor chama Chico. Ali que eu comecei a jogar e não tinha ainda time de feminino, né? Quando a Dana Mandaísa me convidou para conhecer o projeto da Ponte Preta. Aí eu comecei a jogar, era dia 1º de fevereiro. E não parou mais, né? E olha, os pais dos atletas têm papel super importante nisso tudo. Bom, a inclusão é fundamental para o crescimento, né, e desenvolvimento dos nossos filhos, porque se eles não tiveram oportunidade na sociedade, e as oportunidades são dadas à medida que a gente vai colocando que eles são capazes de tudo, né? No ritmo deles, no tempo deles, mas eles são capazes de tudo. Basta ter a oportunidade. É isso, pessoal. Valeu mesmo, hein? Esporte é vida, esporte é inclusão. E do esporte a gente vai para a educação. No quadro de olho da educação, o André Aranha vai abordar o seguinte tema: jovens simplesmente desconhecem o ensino técnico. O porquê disso, ele te conta agora. Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só que assunto importante, porque a maioria dos jovens hoje desconhece ensino técnico. Quem vai falar pra gente a respeito dessa situação é a Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Beleza. Bom, é uma informação que chega a impressionar, né? Porque a maioria dos jovens, de fato, hoje não conhece o ensino técnico. Gostaria que você falasse um pouco mais o porquê disso. Explicasse para a gente direitinho. Tá, nós fizemos uma pesquisa, né, muito para entender um pouco o que os jovens, qual que era a percepção dos jovens sobre esta modalidade de ensino, né, sobre ensino técnico. E nós também nos surpreendemos, né, com o resultado dessa pesquisa. Então, a gente ouviu, num painel eletrônico, 1.000 jovens, né, do 9º ano do fundamental e do 1º ano do ensino médio. Então, a gente teve aí 38% dos jovens do ensino fundamental e o restante do ensino médio. E nós perguntamos um pouco para eles o que eles entendiam sobre essa modalidade. Para nossa surpresa, 77% desses jovens que participaram dessa pesquisa desconheciam a modalidade de ensino, né? Desses que desconheciam, 69% consideram alta possibilidade, né, de fazer essa modalidade de ensino se eles tivessem a oportunidade, e 93% desses jovens concordaram de que em todo o município deveria ser ofertada esta modalidade de ensino. Mas eu acho que vale dizer também que o público entrevistado, que participou dessa pesquisa, que não foi uma entrevista, foi uma pesquisa quantitativa, né? Agora a gente... o resultado da qualitativa sai agora essa semana, porque a partir do que veio na quantitativa nós aprofundamos, então a gente vai ter mais evidências para entender
esse desconhecimento, né? Mas a gente percebeu assim que a renda familiar desses jovens é baixa, né? Então, se a gente for olhar assim, mais de 50% varia de R$ 1.000 até R$ 3.000. Então, você vê que é um público que, se tiver o acesso a essa modalidade, né, certamente o faria, porque a gente também sabe que muitos jovens do nível médio, né, já precisam trabalhar. Com certeza. E eu acho que um pouco que traz isso é que essa modalidade também, para esses jovens, é vista como uma possibilidade de inclusão no mundo do trabalho. Mas o que eu acho que vale destacar é que essa modalidade de ensino ela é uma etapa da formação do jovem, né? Ela não se esgota nela mesma. É uma fase, né, Carla? É uma fase. A gente tem no Brasil um sistema, a organização da educação básica no Brasil, ela permite que o jovem que faça o ensino médio por área de conhecimento, com uma escolha por área de conhecimento, ou que ele faça o técnico, ambos podem seguir a mesma trajetória. Então, ambos podem ir para a universidade, né? Então, ela não para nela mesma. É uma etapa que o jovem, muitas vezes, quer sair já com uma habilidade profissional, né? Mas isso não significa que ele não vai continuar os estudos, porque a gente, olhando aqui também nesses dados, a gente olha que os 68% dos jovens, né, que responderam essa pesquisa, eles querem, eles já sabem mais ou menos quais as profissões que eles vão querer seguir na sua vida adulta, né? E a grande maioria delas também requer um ensino superior. Então, ela não é excludente, ela é somativa, né? Não é ou, é e. Inclusive, esse tema foi abordado também nessa pesquisa que vocês realizaram, porque, olha só, a maioria esmagadora, 84%, ou seja, a maioria mesmo dos jovens acha que há poucas escolas, não é? Com ensino técnico. Você também acredita nisso? Acha que tem que ter mais? Como é que é? Não, eu super acredito que é muito baixo o número ainda de matrículas, uma vez que, se a gente olhar para a OCDE, né, as médias dos países da OCDE representam 42% das matrículas do ensino médio são técnicas. Aqui no Brasil, a gente ainda está em 11%, né? Então, o nosso número ainda é baixo. A gente tem um Plano Nacional de Educação que começou a vigorar em 2014 e vai até 2024, em que a gente teria que triplicar o número de matrículas dessa modalidade de ensino, sendo 50% na oferta pública. Então, a gente ainda tem uma média muito baixa, né? E eu acho que tem dois fatores aí, né? Eu acho que é o número de escolas e mesmo a oferta, que ainda é baixa. E um outro fator que eu acho é a forma de acesso. Então, quando a gente está falando em democratizar essa modalidade, a gente também tem que pensar na democratização do acesso, porque hoje muitas redes ainda fazem ou vestibular para entrar, né, processo seletivo, ou fazem cortes pela nota da Prova Brasil. Então, a gente ainda não tem essa modalidade acessível para quem quer fazê-la, tanto em relação ao número de escolas que oferecem, como em relação à forma de acesso, né? Se a gente for olhar, né, isso que eu falei, das rendas familiares que responderam a essa pesquisa, que são rendas mais baixas, muito provavelmente esses alunos vêm de situações vulneráveis e, portanto, eles precisam de um investimento aí já no ensino, né, fundamental, de melhoria da qualidade, da proficiência de português e matemática. A gente vê hoje no ensino médio os jovens com adequado em matemática que representam só 7% de quem faz ensino médio. É muito pouco. A gente tem ainda resultados negativos. E quando você faz um curso técnico, quer queira, quer não, você coloca em ação aqueles conhecimentos que você tem da área de conhecimento, da base nacional comum curricular, porque você vai fazer usá-los de forma aplicada. Então, os componentes curriculares dos cursos técnicos, eles fazem com que você pegue aquilo que você aprendeu na base e aplique aquilo numa situação real de aprendizagem. Então, esse jovem também tem que vir formado, porque senão ele acaba evadindo do curso, porque ele não consegue acompanhar. Então, eu acho que pensar na expansão dessa modalidade requer também uma visão sistêmica, né, e uma ação conjunta que já começa no ensino fundamental. Então, assim, um pouco que eu vejo Campinas, né, que vocês são da TV Câmara Campinas, assim, qual que eu acho que é o papel
também dos vereadores, né, do legislativo, do poder legislativo também, de apoiar isso, de comunicar, de pensar ações, né, nas suas regiões, as regiões que eles representam, e trazer um pouco uma ação conjunta de comunicação. Eu acho que nesse primeiro momento que a pesquisa nos trouxe, de maior indício é que as pessoas não têm informação sobre o assunto. E a pesquisa ela foi feita num momento importante, porque até 2022 era implementado no Brasil o ensino médio flexibilizado, né? Então, certamente vai aumentar o número de escolas com esse tipo de modalidade, você acredita? Não, acredito sim, que vai aumentar, mas eu acredito que não é tão fácil falar, vou aumentar, né? Isso acho que pode acontecer de diferentes formas. Então, no momento em que uma das escolhas do jovem pode ser um itinerário de formação técnica e profissional, você mobiliza essa modalidade, que era uma mobilidade complementar, para um status de importância de parte da educação básica. Então, acho que vira um direito do aluno escolher esta modalidade. Eu acho que isso, por si só, já faz uma mobilização das redes de ensino de ampliação. E essa ampliação ela pode se dar de diversas formas, né? Não necessariamente, por exemplo, cursos de alta complexidade. Então, eu tenho um catálogo nacional de cursos técnicos que prevê 215 cursos, né? Alguns cursos, eles são mais fáceis, eles requerem uma infraestrutura mais simples de serem oferecidos. Eles podem ser oferecidos nas escolas do ensino médio regular, eles podem ser oferecidos em escolas puramente técnicas, eles podem ser oferecidos com uma facilidade melhor para a rede. Outros cursos de maior complexidade, como cursos de mecânica, cursos de eletrotécnica, cursos na área da indústria, que requerem maquinários, né, mais sofisticados e que com a tecnologia ficam obsoletos rapidamente, por exemplo, esses cursos podem acontecer em parceria, tanto com os sistemas S, com os institutos federais. Então, acho que assim, a expansão ela tem que ser muito bem estudada, né, para que, de fato, você otimize, aí, você junte o desejo dos jovens, a capacidade instalada da rede, então a rede faça essa reflexão do que ela pode chegar, porque vocês conhecem a máquina pública, né? Ela tem limitações até de ofertas, de laboratórios, de contratação de professores, e os cursos de alta complexidade que sejam, aconteçam em formas de parceria, para que eles também, os jovens também tenham alcance esses desejos, se for assim, o que eles querem, né? Então, eu acho que vai ser ampliado, mas eu acho que tem que ser um estudo da melhor forma que isso possa acontecer. Com certeza. A Carla, que é gerente de conteúdo do Itaú Educação e Trabalho, conversando conosco aqui no quadro De Olho na Educação. Inclusive, mais de 80% dos jovens nessa pesquisa que foi feita disseram que um ensino nesses moldes, um ensino técnico, certamente ajudaria na busca por um emprego, né? Isso seria, de fato, extremamente importante, né, Carla? E os jovens, praticamente, não é? A maioria esmagadora acredita nisso, né? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que com a pandemia, né? Então, acho que ela pode ser uma modalidade. Por que a gente está no momento importante dessa expansão? Porque o Fundeb, que é o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, também está sendo reformulado, regulamentado, né? E na lei que o instituiu, quem faz a rede de ensino que oferece o ensino técnico, ele vai receber dupla matrícula, né? A gente ainda não sabe, em termos de valores, o quanto isso vai representar, porque existem os fatores de ponderação por modalidades. Eu acho que o Brasil está nesse momento agora dessa regulação, mas aí você já olha o interesse do jovem, você vê a pandemia, quantos jovens, né? O Atlas da Juventude trouxe essas informações também, quantos jovens gostariam de estar trabalhando e que não conseguem um trabalho, né? Então, eu acho que essa modalidade ela ajuda a inserção produtiva a ser mais qualificada, porque o currículo dessa modalidade de ensino ele é formado por 3 dimensões. Uma dimensão que são 1.800 horas voltadas para a base nacional comum curricular. Depois, as 1.200 horas da flexibilização, ela é dividida em 2 partes, né? Uma parte voltada para as competências gerais do mundo do trabalho, que em qualquer profissão elas são necessárias,
né? Então, como a capacidade de resolver problemas complexos, o trabalho em equipe, a criticidade, a criatividade, a capacidade de atender uma demanda, pensar para além do que é pedido, trabalho em equipe, comunicação. Então, parte dos currículos sempre trabalham essas competências e parte trabalham as competências técnicas específicas de uma profissão. Então, daí você faz um curso, por exemplo, na área do turismo, né, de culinária, de gastronomia, você pode fazer um curso na área de aquicultura. Então, o menino também depois tem as competências específicas para o exercício da profissão. Isso faz com que ele saia melhor preparado para conseguir contribuir, tanto como um empreendedor, se ele quiser seguir uma carreira solo, quanto dentro de uma empresa formal, se for assim que ele desejar, né? Porque a gente vê também que muitas empresas falam que não tem um jovem bem formado, às vezes sobram vagas, né, para empregar os jovens, porque eles vêm com pouco preparo. E do mundo em constante transformação, porque o mundo está em constante transformação, né? Não para, né? Mas é isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no quadro De Olho na Educação, viu, Carla? Tá bom, disponhas. Valeu, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau. E o Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Lembrando que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem audiência pública aqui na Câmara. Vão acontecer as audiências de número 45 e 46. As audiências são de responsabilidade da Comissão de Constituição e Legalidade e vão debater projetos do Executivo. E eu lembro você de casa que a TV Câmara Campinas vai transmitir tudo na íntegra. Aqui pela tela da TV você pode acompanhar e também por meio das nossas redes sociais. E depois dessas audiências, a gente começa aqui trazendo para você tudo o que aconteceu no Legislativo e também na região, no Câmara Notícia ao vivo. Eu te espero amanhã. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Uma boa terça-feira para você e até amanhã. Tchau!